Olá, então hoje nós vamos para uma das funções mais esperadas para eu demonstrar aqui para vocês de como a gente faz plano alimentar dentro do nosso Biohacker app. Então eu peguei aqui uma paciente teste, tá? Não é uma paciente real, só para a gente poder demonstrar, né, com não mostrando dados reais de paciente. Então, aqui, quando vocês entram no perfil do paciente, né, aqui no caso, ela já respondeu a anamnese da primeira consulta, a gente simulou uma primeira consulta já acontecendo, então a gente tem aqui uma visão clínica unificada. Quando a gente tem os exames laboratoriais ou mais informações daquele paciente, mais a gente consegue ter aqui a visão unificada desse paciente com todas as informações. E aí, tudo isso é muito importante, todas as informações que a gente vai colocando dentro do perfil do nosso paciente no prontuário são informações que a inteligência artificial, dentro do nosso aplicativo, ela utiliza para a sugestão do plano alimentar também, de todas as prescrições que a gente faz dentro, tá? Então, a maneira mais simples, então, digamos que o paciente já respondeu a sua anamnese pré-consulta, você já fez a consulta com ele, ou você já quer deixar meio que pré-pronto, né? Então, muitos profissionais gostam de fazer a prescrição no momento da consulta, então é muito fácil também fazer isso, porque simplesmente você já pode deixar tudo pronto, né? E durante a consulta você vai montando junto com o seu paciente também. Então, basicamente, a gente vai aqui em novo documento. Aqui em novo documento a gente vai ter plano alimentar, prescrição, aqui quando vai fazer a prescrição da suplementação, seja magistral, né, em farmácia de manipulação ou suplementos prontos, isso vai ser o nosso próximo vídeo. Solicitação de exames e orientações. Então a gente vai clicar aqui em plano alimentar. Quando aparece aqui as opções de você gerar o seu plano alimentar, a gente tem gerar rascunho com IA, que vai ser o tema desse vídeo. Depois, nos próximos vídeos, eu vou demonstrar como você pode fazer utilizando esses outros formatos aqui, que é usar o template. Então, por exemplo, você já pode deixar pré-pronto o modelo, depois eu mostro para vocês como é isso, né? Então, por exemplo, você já fez uma dieta ali que é low FODMAP, baixa estamina, baixa em carboidrato, já tem ali um padrão que você já tem o costume de prescrever, né, já do perfil dos seus pacientes, ou você pode importar o texto, então se você já tem do Word ou de algum lugar que você já faz essa descrição do plano alimentar, então você copia, cola aqui dentro, ou você pode simplesmente criar do zero, colocando alimento por alimento. Eu, particularmente, utilizo a primeira recomendação aqui, né? O primeiro formato, por quê? Porque a IA, ela já junta todas as informações lá do nosso paciente, já todo o contexto, então isso facilita muito. A ideia aqui, então prestem bastante atenção, não é que a IA vai substituir o nutricionista para prescrever. Aqui é um passo para nos auxiliar. A tomada de decisão da prescrição, das quantidades, de tudo que você vai individualizar para o seu paciente, é o profissional nutricionista habilitado para a prescrição do plano alimentar, tá? Então, deixe isso bem claro aqui para vocês, que o intuito do nosso aplicativo é justamente auxiliar no processo, tornar mais fácil, né, o nosso trabalho que é tão profundo, especialmente dentro desse contexto, né, da nutrição funcional, integrativa e de precisão. E aí, como ele pega todo esse contexto, a gente não esquece nada. Eu vou mostrar para vocês aqui como que ele é muito fácil e prático de fazer. Então, eu vou clicar aqui nesse formato recomendado. Então, ele já começa a analisar todo o contexto do paciente. Então, ele já identificou aqui, ó, ele já vai nos dar sugestões, quem vai decidir somos nós, profissionais, com essa habilidade, né, de inteligência humana para escolher o que é o melhor para o nosso paciente. Então, ele já dá uma opção aqui de low carb moderada. Então, isso aqui faz sentido. Então, vou clicar aqui e aplicar para esse paciente. Faz sentido. Sem glúten, sem laticínios, com ghee permitido. Não quero escolher essa opção. Então, não vou aplicar essa opção. Ela tem uma camada clínica aqui, que ele identificou, de hipotiroidismo, Hashimoto, inflamação sistêmica. Faz sentido? Faz sentido para essa paciente, vou escolher aqui essa opção. Ele já dá uma sugestão aqui, ó, de estrutura de 4 refeições por dia, né? Café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Faz sentido para essa paciente? Não sei, vou decidir depois. Ele já dá a opção aqui dos macros, 35%, 30%, 35%. Depois eu vou mostrar para vocês mais adiante. Então, ele já vai nos dando aqui umas pinceladas. Aqui, ó, ele detectou
que para essa paciente do contexto dele, o ideal aqui são 1.800 calorias, porque ele pega também o que você colocar dos dados antropométricos, peso, altura, e aí ele já fez o gasto, né, o cálculo do gasto calórico, etc. Aí aqui você, né, o objetivo, você vai colocar o objetivo, né, do paciente, então reduzir inflamação, emagrecimento, fertilidade, enfim, regulação hormonal para perimenopausa, enfim, você vai colocar qual é o objetivo dessa estratégia. Ou é uma estratégia para, né, o tratamento intestinal do seu paciente, né, com ênfase nesse momento. Então, você vai definir aqui. Se você deixar livre esse campo, ele também gera automaticamente para você depois, lá na frente, outro objetivo mais elaborado, tá? Então, você pode deixar livre ou depois você pode editar também mais lá na frente. Aí aqui você vai escolher a estratégia básica, isso também auxilia ele na tomada de decisão. Então, por exemplo, você quer, como eu falei lá em cima, né? Eu apliquei a estratégia que eu quero uma low carb moderada, mas eu posso vir aqui e mudar de ideia. Então, eu posso escolher uma low carb mais estrita, uma cetogênica, normocarb, hipercalórica, uma dieta do Fasting Mimic Diet, vegetariana, vegana, o padrão biohacker, que são só 2 refeições, né? Depois eu posso fazer um outro vídeo com mais detalhes sobre isso, mas digamos aqui que eu quero uma low carb moderada, não quero fazer tão restrita. Então, aqui, ó, estrutura das refeições. Aqui a estrutura das refeições, você vai escolher quantas refeições você quer por dia para aquele paciente. 2 refeições, né, que é o padrão biohacker, né, com o jejum intermitente já incluído, de 16 a 18 horas. Clássico, 3 refeições, café da manhã, almoço, jantar. 4 refeições, equilibrado, ou mais frequente, ou personalizado, que aí você quer fazer, inclusive, mais refeições ou menos refeições, enfim. Eu vou colocar aqui 4 refeições que eu vou escolher para essa paciente. Café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. E aqui, ó, olha que incrível. Aqui a gente vai escolher os padrões de exclusão, já para facilitar, como eu falei. A nossa ideia aqui é justamente facilitar o seu processo na hora de construir o plano alimentar personalizado para o seu paciente. Então, para essa paciente aqui, eu vou escolher uma estratégia Low FODMAP. Quero também baixa estamina, porque eu identifiquei que ela tem questão estamínica. Eu quero sem glúten, porque também já identifiquei que nesse momento vai ser mais interessante uma estratégia sem glúten, sem laticínios. Aí você pode permitir ghee, ou você não, se você quiser permitir ghee, né? Enfim, você escolhe. Eu vou aqui sem laticínios estritos, só que, né? E também sem ghee. Enfim, você vai colocando o que for, né? De estratégias mais específicas aqui. Então, a gente tem também baixa em oxalato, sem laticínios com ghee permitido, sem ovos, sem solanácea, sem soja, enfim. Aqui ele já, como eu coloquei lá, né, e ele já identificou o perfil do paciente, eu escolho aqui as camadas clínicas do paciente, né? Então, perimenopausa, menopausa, eu posso escolher aqui para ela. Resistência insulínica, identifiquei que é a questão, também posso escolher aqui para ela. Ela tem desbiose e SIBO. Você vai escolhendo porque isso afina ainda mais a inteligência de colocar as opções mais adequadas para essas camadas clínicas. Quanto mais afinado ele tiver, melhores opções ele vai dar para você, tá? Mas se for um paciente mais simples que não tem nada, você pode simplesmente colocar aqui longevidade, enfim, ou também se não quiser selecionar nenhum padrão, pode ser também, tá? E aí você vai clicar aqui para continuar. Continuando, automaticamente, você vai ver quando ele vai configurar, ele vai automaticamente identificar se na anamnese ou se durante a consulta o paciente falou alguma informação relacionada a algum alimento que ele não gosta. Nossa, não gosto de comer pipoca. Não quero que você coloque cenoura na minha dieta. Não gosto de comer brócolis. Não gosto de comer, não quero. Eu não sou vegetariano, mas eu não gosto de comer carne vermelha. Eu não como frango, não como peixe. Então, você já vai colocar aqui tanto que o paciente tem de intolerância mesmo, que ele não vai colocar. Então, é realmente glúten ou algum outro alimento. Tipo, tenho alguma intolerância específica a algum alimento, abacaxi, por exemplo, ou alguma outra coisa que ele tem alergia, etc. Ou também de preferência, tá? Amarela, a preferência amarela significa assim, o paciente vai falar para você, eu não gosto muito de ovos, mas se você colocar no meu plano, eu vou tentar comer. Isso vai sinalizar para ele que, ok,
o paciente tem uma preferência, ele prefere não ter, mas eu posso colocar uma opção, né, no meu plano alimentar de ovos para ele testar, para ter ali como uma variação. Isso é diferente de quando você libera ovos completamente, por exemplo, algum outro alimento, ele pode dar mais opções, né? Então ele pode dar uma omelete no café da manhã, um omelete também no jantar, ou alguma outra coisa, outra receita com ovos. E aí não faz sentido para esse paciente que falou que não gosta de ovo. Poxa, falei para ela que eu não gosto de ovo e apareceu um monte de ovo aqui na minha dieta. Não faz sentido. Então a opção aqui amarela, ela é interessante que não é que o paciente ele prefere não ter, mas você pode colocar também, pode aparecer aqui no plano alimentar, tá? Só que é sempre importante você checar ali, né, dentro disso. E aí você pode extrair mais com a IA. Então ela vai aparecer aqui, o paciente não come ou relatou durante a anamnese ou durante, enfim, a consulta que ele não come ou que ele não gosta, tá? E aí você vai, se não tem nada, passa adiante. Aqui, essas camadas, elas são seu eixo de variação entre as opções. Então, por exemplo, o paciente que gosta de variações entre as opções, né? Quantas opções eu vou colocar de variação, tá? Que essa aqui é a nossa próxima pergunta, né? Então, eu vou colocar 3 opções de café da manhã, 3 opções de almoço, 3 opções de lanche da tarde, 3 opções de jantar. E aqui você escolhe a camada dessa variação. Então, eu quero só variar a proteína. Quero as opções meio parecidas, mas eu quero variar mais a proteína. Quero as opções meio parecidas, quero variar mais o carboidrato. Eu quero só variar mais as formas de preparo. Ou eu quero uma coisa, variar por complexidade, colocar uma opção 1 rápida, uma opção 2 mais intermediária, um pouco mais elaborada, e uma opção 3, uma receita, uma coisa mais elaborada, também pode ser. Ou mista. Mista significa uma variação, ele vai dar opções de variações livres, só que claramente diferentes entre opção 1, opção 2 e opção 3 para o paciente ali ir testando. Eu, particularmente, gosto de prescrever opções mistas, especialmente quando é a primeira consulta e que você está conhecendo ali o paciente ainda. Então, eu gosto de dar essas opções e depois a gente vai afinando nas próximas consultas. Ah, para mim funcionou essa opção aqui desse café da manhã mais líquido, como shake. Funciona melhor para mim café da manhã mais ovos com alguma fruta e tchau. E outra pessoa vai dizer, não, eu gosto de um café da manhã mais elaborado, né? E com mais opções, com uma pastinha disso, com uma tapioca ou uma fatia de lá. E aí você vai afinando junto com o seu paciente também, tá? Então, eu geralmente escolho essa opção mista, que ele vai dar essas opções mais variadas. E aqui você vai escolher quantas refeições você quer dar, opções de diferentes, né? Opções por cada refeição. Você pode colocar até 5 opções, ou até mais, dentro, quando ele abre das opções. Eu gosto de colocar particularmente 3 opções também, porque quando a gente coloca, né, da minha prática, eu vejo muitas opções, o paciente também fica um pouco perdido. Depende, claro, do perfil de cada paciente. Tem paciente que, inclusive, eu coloco até menos opções, né? É aquela opção ali para ficar mais objetiva, né? Especialmente quando é uma dieta mais estrita por momento, né? Você tá numa fase de tratamento de uma SIBO, tá numa fase de tratamento ali mais específico. Então a gente deixa ali menos, mas a gente sabe que aquela dieta vai ser uma dieta mais curta, por exemplo, de 30 dias, né? É uma dieta de 2 semanas ou alguma estratégia mais específica para o seu paciente. E aqui você vai escolher a distribuição de macros, nutrientes. Como eu coloquei que é uma low carb moderada, então ele já colocou a distribuição aqui para mim, que significa 30% de proteína, 25% de carboidrato e 45% de gordura. Mas se eu quiser personalizar ainda mais para esse paciente, então eu não quero tanta gordura assim, então eu quero colocar aqui 35% de gordura, quero aumentar um pouquinho mais a proteína e quero aumentar um pouquinho mais esse carboidrato. Então, fechou aqui 35, 30, 35%. E a meta calórica diária você pode colocar, já sabendo ali o que você quer, a meta do seu paciente. Se você não colocar nada, ele vai estimar de acordo com os dados que ele colocou, né, que você colocou ali já do prontuário do paciente. Então, digamos que eu não lembro qual é a meta calórica dessa paciente aqui, vou deixar ele livre para fazer esse cálculo, tá? E aí, basicamente, ele pergunta também se eu ativo a janela de jejum de 14 horas, né? Se eu já quero deixar uma janela de 14 horas de jejum e contabilizar o horário. Então, ele já consegue detectar, através da anamnese,
qual é o padrão de horário do paciente. Então, por exemplo, eu sou uma paciente aqui que ela acorda às 6, né, e fica acordada até às 10h30. Então, ele já consegue, vou colocar aqui, começar os horários também dessa paciente aqui. Então, se você quiser aplicar essa janela, né, especialmente a janela de jejum, respeitando esse paciente, você pode aplicar, tá? E aí, ele já vai começar. Então, eu vou colocar aqui, gerar rascunho. E aí, ele vai começar a processar, né, e conduzindo ali junto com todas essas informações que a gente colocou, e ele vai começar a dar as nossas opções. Então, vamos aguardar um pouco. Então, depois que a gente espera ali um minutinho, ele organizou todas as informações, e aí ele já dá pra gente esse rascunho do que vai ser o plano alimentar. E aí aqui, ó, vocês vão ver que tem a informação, ó, ele gerou aqui o objetivo, lembra que eu falei, né, que ele pode gerar para você automaticamente também, então redução da inflamação sistêmica, controle da CIB, suporte à saúde da tireoide. Aí ele vai colocar aqui, né, tudo que a gente colocou das especificações. Se você clicar aqui nesse botãozinho, para você ter mais espaço, vai aparecer isso aqui. Então, ele basicamente calculou uma dieta aqui de 1.587 calorias, com 152 gramas de proteína, né? Então, a meta seria aqui 139, ele colocou 152, colocou 81 gramas de carboidrato, sendo que a média, né, a meta é até 119, e de gordura 66 gramas, e a meta aqui seria 62. Isso aqui o que significa? Isso aqui é para a gente ter uma noção, né, do quanto ele calculou, do quanto está calculado para o paciente e o quanto que de fato está no plano alimentar, tá? Então, no plano alimentar a gente tem 152 gramas, a meta é 139, então a gente vai fazer os ajustes. Se você quiser deixar bem 100%, né, da ideia, então, por exemplo, se você colocou ali também uma meta de 1.600 calorias, né, ele vai dar uma estimada, porque a gente não consegue fazer tão preciso assim, né? Grama por grama, caloria por caloria. Aqui você vai escolher qual é a estratégia nutricional do paciente, né? É uma estratégia de manutenção, é anti-inflamatória, né? Como é a estratégia a gente definiu lá que é mais anti-inflamatória, então vou definir aqui e eu posso ir mudando. Ai, nossa, não quero 1.500 calorias, quero 2.000 calorias. E aí ele vai recalculando aqui para você, conforme você for mudando até chegar nos 100%. E você vai ajustando isso aqui dentro, tá? Aqui, como ele gerou a dieta, ó, ele sempre vai te dar algumas dicas de coisas do que ele gerou. Então, por exemplo, muito provavelmente ali na dieta tem alguma proteína isolada de ervilha, e aí a gente pode avaliar se a gente quer ou não, porque a gente colocou lá, a gente definiu que é uma dieta low FODMAP. Ele colocou aqui, ó, se você vai colocar quinoa cozida, falar para o paciente colocar, né, um remolho maior, porque é uma dieta low FODMAP, low estamina, né, com essas variações. Então, ele vai dando a gente aqui alguns desses sinais do que pode estar de acordo para a gente revisar se é realmente isso que a gente quer, tá? E aqui, ó, você pode tanto, conforme você for mexendo e você poder recalcular esses macros, né, que você vai redefinindo ali a dieta se for o caso. Aqui são opções que você pode ligar e desligar do que quando ele for gerar o PDF, o que você quer ou não mostrar para o paciente. Então, quando ele for gerar o PDF, se você quer ou não mostrar o perfil do paciente, né, o cabeçalho, depois eu vou mostrar para vocês, então vou colocar aqui que sim. Se você quer ocultar as calorias na versão do paciente, você não quer mostrar as calorias na versão do paciente, você quer deixar as calorias e gramas apenas para você, né? Tem pacientes e profissionais que não gostam de mostrar para não gerar, especialmente alguns pacientes que não têm não lidam muito bem com essa questão calórica e de gramas, mas você sabe, então você entrega para o paciente uma coisa mais qualitativa, mas você sabe que está ali. Se você quer ocultar os horários da refeição, você quer deixar os horários livres, aí você colocaria aqui se você quer ocultar os horários, mas se você quer que mostre os horários, as suas sugestões de horários, você deixa isso aqui sem marcar. Se você quer mostrar os macronutrientes no PDF, não, eu não quero mostrar os macros, quero só deixar realmente ali as calorias e os macros não quero mostrar.
e mostrar as medidas caseiras no PDF, se você não quer mostrar a medida caseira ou se você quer mostrar as medidas caseiras para o seu paciente. Basicamente aqui, ó, ele já gerou pra gente ritual matinal ao acordar, então a gente já tem, como eu coloquei lá para aplicar o ritual matinal assim que ela acorda, então ela até colocou aqui as sugestões de horários, pegando aqui alguns horários, às vezes ele é preciso, às vezes não, tá? Por isso você tem que revisar aqui sempre as sugestões de horários, então, nossa, não quero colocar aqui às 9, quero colocar esse ritual matinal às 6 horas e editar aqui. Aqui, como eu falei, ele já deu as 3 opções, e aí já aparece para você aqui, ó, opção 1, opção 2, opção 3. Então, você pode ir passeando e editando entre as opções, tá? E ele já coloca aqui o modo de preparo também. Se você quiser editar ou não quer deixar aqui nenhuma instrução, você pode apagar. E aqui ele vai colocar para você já os alimentos, né? O que tem em cada opção. Então, a opção 1 é água morna com limão, gengibre e sal. Então, ele vai colocar aqui as quantidades, a infusão aqui de chá de camomila, gengibre, sal marinho, as quantidades. E aí, você tem a opção também de colocar as medidas caseiras aqui do lado, tá? E aí, ele vai sempre calculando aqui no subtotal calorias, proteínas, carboidratos de cada opção. Então, vamos ver aqui, ó, café da manhã. Ovos caipiras com abóbora cabotiá e sementes. Então, ele colocou aqui, ó, Refoga também colocou o modo de preparo. E ele coloca aqui também se é rápido, e você pode escolher, não quero essa opção, quero uma opção mais intermediária, mas e aí você vai colocar aqui a quantidade de tempo mais ou menos, para o paciente saber quanto tempo ele vai ter para preparar ali. E aqui vai estar toda a descrição, né, do que é dentro daquela opção, com as quantidades, e aí você vai colocando ali também medidas caseiras para facilitar para o paciente. E no final tem aqui, ó, 585 calorias, 34 gramas de proteína, 20 gramas de carboidrato e 40 gramas de gordura. Olha, perfeito. A minha meta era colocar 30 gramas de proteína nessa dieta. Aqui, esse link de opção de sugestão do dia é quando aquela opção é uma opção que você faz mais questão que o paciente faça. Então, nossa, realmente eu preferiria que você fizesse sempre essa opção 1, mas você pode variar com as outras opções. Se você não quer deixar tão fechado assim, como sugestão do dia, como sendo algo, é só você tirar e desmarcar ali da opção do dia e realmente deixar as outras opções mais livres, tá? Aí, digamos que você gostou mais da opção 2. Nossa, opção 2, eu quero a opção 2 como opção do dia e eu quero mudar. Então, é só você clicar aqui, arrastar para mudar. Ó. Tem a mãozinha aqui, vai aparecer nesses pontilhadinhos. Você vai arrastar e mudei aqui da opção 2, ela se tornou opção 1 agora, tá? Aí você só vai editar aqui para ela se tornar opção 1. E você pode ir editando, mudar. Outra coisa que você pode fazer, você pode colar alguma outra receita que você tenha, ou você pode gerar alguma outra receita da biblioteca. Então, omelete de cogumelos, sopa de abóbora, whey com banana e cacau. Então, digamos, você quer essa opção, ele vai gerar, colocou aqui como opção 4, e por aí vai, tá? Aí ele sempre vai dar, ó, quando você escolheu a estratégia lá, eu falei que era sem laticínios, estrito e sem ghee. Então ele já tá falando aqui que o whey protein pode ser um conflito aqui não interessante para essa estratégia, tá? Então ele é muito interessante por isso. E aí, digamos que, nossa, eu quero que a primeira refeição, quero trocar a ordem aqui das coisas. Então, se eu segurar nesse pontilhadinho aqui e subir, ele também vai lá para cima. Então, eu troquei aqui, ó, tá vendo? Então, virou a primeira refeição. E digamos que eu não quero mais o ritual matinal também ao acordar. Então, eu quero excluir completamente, só excluir. E eu já coloquei aqui minha primeira refeição realmente sendo o café da manhã e tirei a opção do ritual e editei, ok? E aqui temos o almoço, segunda refeição, com o horário que você pode editar. Então, ele deu aqui a opção 1, peito de frango grelhado com arroz branco, abobrinha, patinho refogado, sobrecoxa de frango. E aí você vai editando também as quantidades, editando o que você quer. Outra coisa muito interessante, na hora que você vai
Digamos, não quero esse aqui, quero excluir essa salada, quero acrescentar outro alimento. Quando você vai clicar aqui, né, toda a nossa base, ela tem a base aqui do que a gente usa da TACO, da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos também. E dependendo da região que você está, seja na Europa, a gente também utiliza outras bases de acordo com a sua localização de país, tá? Aí, digamos que eu quero aqui legumes. Olha, ele tem que é o que a gente chama de autocompletar, né? Então, eu vou digitando aqui, ele já vai colocando aqui, ó, legumes refogados com sal, ou legumes assados. Quero legumes assados com sal. Então, eu coloquei aqui, já apareceu 100 gramas. Ah, mas eu não quero 100 gramas, eu quero 200 gramas do legume sem sal. Então, coloquei com sal. Coloquei 200 gramas aqui, ele já recalculou aqui para mim, ó, com 21 gramas de carboidrato. Tá? Então, a partir do momento em que você vai digitando, quero uma banana aqui. Vai aparecer todas as opções da banana. Vou escolher aqui a banana prata. Você escolheu aqui, vai aparecer a quantidade em gramas e você vai colocar aqui a medida caseira do seu paciente. E sempre você vai olhando aqui no subtotal, que ele vai mostrando para você a quantidade em calorias, de proteína, de carboidrato e de gordura, se tá ok para aquela refeição. E aqui, ó, vocês estão vendo que a partir do momento que eu vou editando e mudando, aqui nas calorias total do dia também vai mudando e na distribuição dos macronutrientes também. Aí aqui ele tem o lanche da tarde, então gerou tudo certinho aqui para mim. Então vou tirar, né, a sugestão do dia para deixar mais livre para o paciente. Aqui, se você quiser deixar a lista de compras, ele vai gerar a lista de compras. Receitas sugeridas você pode colocar, você pode tanto adicionar receitas que você tenha, você pode pegar receitas da nossa biblioteca, então a receita do omelete de cogumelos com salada verde. Enfim, a gente tem uma série de receitas aqui que você pode também, é só você ir digitando. Então, quero os legumes, enfim, né? Cozidos. Vamos ver se vai aparecer aqui. Ó, bife de fraldinha na manteiga, legumes salteados. Enfim, ele vai sempre te dando algumas opções aqui. E aí você vai colocando essas opções, ou você vai pedir para gerar com IA. Então, a própria IA, ela gera dentro desse contexto do seu paciente, ele vai dar as sugestões de refeições para o paciente, tá? Então, enquanto ele vai gerando aqui, ele precisa de algum minutinho para gerar. Ó, já gerou. Saltê de frango dourado com cúrcuma, gengibre. Então, vamos deixar essa opção aqui dessa receita. E quanto mais você pode pedir para gerar para IA, mais receitinhas ela vai gerando. Se você já tem receitas, ótimo, né? Já tem vários padrões de receitas de dieta Low FODMAP, de low estamina também, vou colocar aqui. E aqui são as diretrizes gerais. Então, ele já faz também, ó. A janela alimentar é de 10 horas, né? De 9 da manhã às 19, se for o caso, né? Que você quer colocar essa janela garantindo 14 horas de jejum intermitente. Como é uma estratégia Low FODMAP, já falando, né? Para você restringir alho, cebola, alho poró, né? Devido à dieta Low FODMAP. Ele coloca aqui, ó. Para Hashimoto, perimenopausa, todos os vegetais crucíferos devem ser consumidos sempre cozidos. Ele faz a estimativa também da hidratação, então se você coloca, se o peso do paciente tá lá, ele já faz o cálculo da hidratação aqui, ou se você mesma quiser colocar a meta aqui, quero colocar 2.200 litros por dia, 3.000 litros, 3 litros por dia, né? Desculpa, não 3.000 litros. 3 litros por dia, né? 2 litros por dia de água para essa paciente. Já vem aqui com as orientações. Se eu não quiser, alguma dessas orientações eu não quiser, eu também tenho aqui a opção de excluir. Aqui são as estimativas gerais, né, dos macronutrientes. Aqui vai aparecer o que priorizar, então você pode livremente, né, quero priorize alguns grupos. Às vezes ele já gera também essas orientações e às vezes não, então você só vai colocar ali algumas orientações. Evitar reduzir, então se você já tem a sua listinha também do que reduzir, numa dieta low FODMAP, numa dieta low estamina, você também já vai colocando aqui mais informações. Se você quiser mostrar a visão semanal, vou colocar essa opção aqui para mostrar para vocês no PDF, que vai ser bem interessante. E em quanto tempo você quer reavaliar esse paciente? Quanto tempo vai ter a duração dessa dieta? Você quer reavaliar o paciente em 15 dias? Em 30 dias, né? Então, quero ver esse paciente em
30 dias. Aí aqui aparecem algumas observações, eu vou tirar essa opção para não aparecer pro paciente, tá? E aí eu aprovei, essa dieta ficou ótima, né? Isso aqui é uma simulação, tá? Na hora que a gente vai prescrever, a gente precisa ali, né, ter toda a atenção que a gente vai fazer, ficou ótima. Aprovei, então a gente clica aqui, aprovar, salvar e gerar PDF. Ó, ele vai já sinalizar pra gente o que não tá muito certo. Ó, você colocou sessões desativadas de priorizar, reduzir, é isso mesmo? Então, que não apareça vazia no paciente? Sim, gerar mesmo assim. E aí ele tá gerando o PDF e vamos abrir esse PDF aqui. Então, ele abriu já o PDF da nossa paciente. Então, as informações aqui em cima da sua clínica, né, do profissional, do seu paciente, plano alimentar, e aqui todas as informações, né, do perfil do paciente, o objetivo, a estratégia nutricional que eu coloquei para aparecer para o paciente, as diretrizes gerais da dieta que estavam lá, que ele gerou. Aqui a visão semanal, então ele já colocou mais ou menos como seria a visão semanal da dieta, né? Da segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então, como sugestão, você fala para o seu paciente aqui uma sugestão, né? Algo fechado. E aqui vai aparecer as refeições estruturadas, ó. Primeira refeição, café da manhã. E aqui vai ter as quantidades e todos os cálculos. As outras opções, né, que a gente colocou lá. Aqui eu precisava ter editado, né? Que aqui como opção 2, opção 3. Coloquei a opção, né, do whey também. Aí aqui a segunda opção segunda refeição ao almoço. Aí aqui embaixo vão ter as outras opções com toda a descrição que a gente colocou lá, tá? Lanche da tarde, almoço, aí o total diário, né? Então aqui tá aparecendo, né? Eu coloquei para aparecer, né? O total de calorias, de proteína, carboidrato do paciente. Coloquei, né? Aparecendo aqui a meta da hidratação, as receitas sugeridas, né? Aparecem aqui e o acompanhamento, revisão em 30 dias. Então, aqui a gente gerou o nosso plano alimentar muito simples, muito fácil. Então, a ideia justamente para algumas pessoas, eu sei que ficaram um pouco perdidas na hora de montar, mas a ideia é que vocês pratiquem isso, porque é praticando que vocês vão pegando o jeito. Uma outra coisa interessante nossa, gostei muito dessa dieta, gostei muito desse padrão alimentar, e eu quero salvar essa dieta como template. Esse aqui vai ser o padrão para mim. Então, eu posso salvar esse template aqui, essa dieta como template de exemplo. Então, eu quero a dieta Low FODMAP para perimenopausa. E aí, quando você salvar, ela sempre vai aparecer para você. Então, toda vez que você for prescrever para um paciente e você gostou muito dessa estrutura e você quer utilizar essa mesma estrutura, é só você escolher aquele template. Lembra quando eu mostrei para vocês lá, né, as formas de gerar o plano alimentar? Ele já vai dar essa opção para você também, tá? E aí, como que isso vai aparecer na dieta? Então, abri aqui o PDF. Então, quando a gente volta aqui para o perfil do paciente, só um minuto, quando a gente volta aqui para o perfil do paciente, ele vem aqui, ó, tá? Em documentos, tá? Então, a dieta sempre fica aqui, ó. Aqui, quando a gente clica em visão clínica, vai ter toda a visão clínica do paciente. E as dietas e todas as prescrições, elas ficam aqui em documentos gerados, tá? Aqui você pode compartilhar com o seu paciente. Se você clicar aqui, vai gerar o link para compartilhar com o seu paciente, seja, né, no WhatsApp, né, ou no e-mail. Aí aqui você vai ter várias opções. Ai, nossa, eu quero editar, quero mudar de ideia, né? Eu quero salvei como um rascunho e quero editar essa dieta depois. Editar, ele volta aqui para esse padrão, tá? Eu quero, por exemplo, só para visualizar, quero copiar o link do PDF, compartilhar no portal do paciente para o paciente abrir no portal. Eu quero duplicar esse documento porque eu quero fazer outra versão. O paciente voltou, quero fazer uma outra versão, só adaptar. Não quero começar do zero uma nova dieta, eu quero só mudar ali algumas opções. Então, isso aqui é muito útil na segunda consulta com esse paciente para você só mudar ali algumas coisas da dieta. Você não quer mudar completamente, não vai gerar tudo de novo do zero.
tá? Ou se você quer renomear, por exemplo, não quero chamar de plano alimentar, eu quero chamar fase 1, low FODMAP, enfim, colocar outro nome para isso. E se você quiser excluir também, você pode excluir aqui, tá? Aqui nos documentos gerados, depois, se você gerou alguma dieta fora do nosso aplicativo e quiser colocar aqui também algum outro documento, algum outro tipo de descrição, alguma outra coisa, também você pode, é só clicar aqui, né, e colocar o arquivo, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado de como é fácil, simples, criar um plano alimentar muito estruturado, muito bem elaborado, né? E a nossa ideia é justamente facilitar. Então, se você já gerou ali esse template, esse rascunho para o seu paciente, é sempre super editável. E aí, na hora da consulta, você só vai confirmando ali com o seu paciente. Ah, você gosta dessa opção de café da manhã? Você gosta dessa opção de almoço? Então, vamos mudar aqui. Posso colocar esse azeite? Posso colocar esse legume? E aí fica muito mais fácil de você já plano alimentar na hora junto com o seu paciente, tá? E se você mesmo assim prefere gerar depois o plano alimentar, não gosta de gerar na hora, também não tem problema, mas o nosso intuito aqui é justamente auxiliar para que o seu processo de decisão da prescrição ela seja realmente mais facilitada, né? Não é entregar completamente tudo para a IA, porque a gente sabe que ela sempre vai ser falha e que bom, porque a gente precisa da nossa inteligência para justamente quem vai fazer a tomada da decisão clínica somos nós. Então, em breve eu apareço aqui com vocês com mais vídeos, com mais dicas. Se você gostou desse vídeo, pode comentar aqui também o que você quer saber mais. Comenta a sua experiência também com o nosso aplicativo, como está sendo. Dentro dos nossos canais também, de dúvidas, do nosso suporte. Então, sempre é muito bom receber feedback de vocês e saber da experiência de vocês e sugestões. Então, tudo isso é muito maravilhoso, enriquecedor, porque a nossa ideia é justamente te auxiliar, né, de ter uma prática clínica realmente rica e que você possa ajudar, né, seus pacientes com muito amor. Então, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!